Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse Golden Pill aqui no Nova Gênesis. Eu tô aqui com a tripulação da nave multiversal Ultima Thule, El, E aí? Gimel, E aí? Omega One. Beleza? Eu sou o Double Ahmed. E hoje a gente vai falar de Ultraman, a grande batalha decisiva, os 8 Irmãos Ultra. Espero que eu tenha falado certo, é um nome comprido. E a gente vai estar aqui, refazendo esse vídeo. Tivemos um problema, assim como os últimos Golden Pills que a gente está lançando, está refazendo eles e a gente vai estar falando sobre esse filme, que é um filme fantástico, porque ele é um ponto aí de encontro com toda a tradição do Ultraman, né? E ele é uma ode ali maravilhosa para as pessoas que acompanharam todo esse percurso, que é muito fã, e também para pessoas que não têm tanto conhecimento da série, que às vezes não saca tanta referência, mas que mesmo assim é uma história fantástica, que fala muito da essência do Ultraman e de muitas outras coisas, né? Então, a gente tem um carinho especial aí e vamos falar sobre esse filme durante essa conversa. Mas antes de mais nada, já vai deixando seu like, né? Lembra de comentar alguma coisa, sugestão, compartilha com seus amigos, ajuda a gente a crescer, espalha para mais pessoas, se inscreva se ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para receber o conteúdo assim que ele é lançado. Bom, como o Lamed já falou aí, né, hoje nós vamos falar sobre o filme Ultraman, a grande batalha decisiva, os 8 Irmãos. Ou do original, né, vou tentar mandar um japonês aqui, Daikesen cho Urutora Eito Kyodai. E ele é um filme do diretor Takeshi Yagi, que já havia feito várias séries anteriores do Ultraman, né, e ele faz esse filme até então, que foi lançado nos cinemas em 13 de setembro de 2008. Agora eu vou fazer um resumo do que acontece no filme. Você já sabe que nossos Golden Pills tem spoiler, né? Mas garanto que mesmo se você não viu o filme, se você ver essa Golden Pill, você vai pegar nuances que você nunca pegaria se você não tivesse visto. Então vamos lá. No verão de 1966, 3 crianças, Daigo Madoka, Shin Asuka e Gamu Takayama, os respectivos alter egos de Tiga, Daina e Gaia, os Ultramans, né, estão ansiosos para assistir à estreia daquela que seria a série que marcou gerações no Japão e no mundo inteiro. No dia 17 de julho daquele ano, pontualmente às 7 da noite, o canal TBS exibiu o primeiro episódio de Ultraman. A partir de então, os 3 amigos se tornam grandes fãs do programa. E em um dia, enquanto brincavam, uma garota misteriosa de vestido branco e sapatos vermelhos aparece e se junta a eles. Eles então avistam uma estrela brilhante no céu. E cada um faz um pedido, o que eles desejavam se tornar quando crescessem. Um desejou ser um jogador de beisebol, o outro um construtor de naves e o último um astronauta. A garota então conta apenas para Daigo seu desejo e subitamente desaparece. O tempo passa e agora, como adultos, os 3 amigos têm Ultraman apenas como uma lembrança da infância e abandonam seus sonhos. Nesse universo alternativo, o trio são amigos dos casais Shin Hayata e Akiko, da série original de Ultraman, Dan Moroboshi e Ane, de Ultra Seven, Hideki Go e Aki, de O Regresso de Ultraman, e Seiji, Hokuto e Yuko, de Ultraman Ace. Daigo é namorado de Rena, que é filha de Hayata, uma referência ao ator Susumu Kurobe e à atriz Takami Yashimoto, que são pai e filha na vida real. A cidade de Yokohama, então, passa a acompanhar um estranho fenômeno que se forma no céu, uma miragem. Daigo passa a ter sonhos e visões dos Ultras, em alguns momentos com flashes do filme anterior, como a cena de transformação dos veteranos e do desconhecido Ultraman Tiga, que ele sente conhecê-lo de alguma forma. Daigo tem uma visão dos irmãos Ultra antigos se transformando,
mas então ele desperta em seu trabalho. Shin e Gamu, seus amigos, contam que também começaram a ter sonhos em que eles eram Ultraman por causa de Daigo, e eles discutem sobre realidades alternativas. Todos então se recordam do pedido que eles fizeram quando eram crianças. E de repente Daigo avista a menina de sapatos vermelhos em uma visão que desaparece rapidamente. Depois, todos os irmãos Ultra, Daigo, Shin e Gamu, saem para comemorar no restaurante. Porém, no caminho, uma misteriosa figura sombria provoca um acidente para atrapalhar eles. Daigo então vê os veteranos, de forma veloz, usarem seus poderes e salvarem as pessoas, o deixando impressionado e ainda mais intrigado com o que vira. Depois, em uma outra visão, enquanto trabalhava, inesperadamente, surge o monstro Gesla, da série original do Ultraman, e passa a atacar a cidade. Subitamente aparece o Ultraman Mebius, também conhecido pela identidade humana Mirai e Bino, que detém o ataque. A visão se encerra, mas por algum motivo Mirai entra nesse mundo. Daigo conta para ele que nesse mundo o Ultraman e os monstros só existem na ficção e nas séries de TV. Mas por algum motivo ele está tendo essas visões e agora Mirai está ali. Mirai conta para Daigo que estava fazendo uma patrulha quando uma menina de sapatos vermelhos falou para ele ir para aquele mundo onde o Ultraman não existia, para reunir e despertar os 7 guerreiros. Daigo então diz que acha que conhece 4 desses guerreiros e leva Mirai para conhecê-los. Porém, nenhum deles reconhece Mirai. Um monstro surge na cidade, invocado pelo ser sombrio, que se apresenta como o super alienígena Hipólito. Mebius então luta contra o monstro, mas é capturado e congelado por Hipólito. A menina então aparece para Daigo na chuva e diz que ela desapareceu desse mundo porque o Ultraman desapareceu do coração das crianças. A partir de então, Daigo começa a tentar despertar seus amigos. Mais um monstro aparece e Rena faz um discurso via rádio para motivar as pessoas a ter esperança e acreditar nos seus sonhos. Hipólito aparece e invoca mais um monstro. Finalmente os irmãos Ultra despertam e Daigo lembra da promessa que fez à menina. Se o mundo precisasse, ele se transformaria no Ultraman. Então ele se transforma no Ultraman Tiga, mas é capturado. Então Shin e Gamu se transformam em Ultraman e o salvam. Então todos os monstros se fundem e os 4 Ultramans da Era Showa se transformam em um momento emocionante, com flashbacks das séries originais. Acontece a batalha épica com todos os 8 Ultras, que no fim conseguem derrotar o mal. Ao final, todos comemoram e Mirai volta para o seu mundo. Um tempo se passa e todos conseguem realizar os seus sonhos de infância. E Daigo, seus amigos e os irmãos Ultra partem para uma viagem intergaláctica em direção à estrela do Ultraman. Esse filme, né? Ele é um negócio assim muito. Ele é muito emocionante para quem é fã mesmo da série, né? Então qualquer pessoa que já é fã, tem várias cenas que são homenagens assim que é o que qualquer fã de qualquer série deseja quando fazem esse tipo de coisa, esse tipo de evento, crossover, etc. Uma coisa que você espera só realmente do Japão, apesar de que hoje em dia já tá ficando um pouco mais tenso, que é realmente eles respeitarem, né, toda a tradição de todas as séries e tal. E isso é algo muito especial, né, do Tokusatsu por muito tempo. Pode ser que mude essa tendência, já tem indícios que pode estar para mudar isso, mas esse forte vínculo com a tradição, né, de ele sempre estar chamando os antigos para fazer participação especial, direto rola um crossover. Isso é algo muito importante de se manter, né, e é muito triste quando você vê os caras trocando, né, dublador, trocando ator. Às vezes os atores criaram um vínculo, né, com o personagem e eles trocam a voz, enfim.
esse filme tem esse ponto positivo aí de ser uma grande homenagem, né, ao Ultraman, além de tudo, né, que esse filme é. Isso que é a verdadeira tradição, né? Isso que é o conservadorismo de verdade. Cara, para um conservador é uma coisa alienígena que você tá falando, mas é um fato. Hoje, por exemplo, os filmes, a cultura pop em geral, ela tá muito infestada, né, de narrativas políticas, de influências mais mundanas mesmo, e menos criativa, né, no sentido mais artístico e tudo mais, e transcendente. Enfim, se a gente tentar usar esse filme como um espelho para nossa realidade, a gente aprende muito com ele, né? Daigo, né, o nome dele, o Daigo, ele é um escolhido ali que mantém a inocência primeva, uma inocência de ver as coisas, embora ele se esqueça ao decorrer dos anos, né? Conforme ele cresce, ele acaba esquecendo, mas isso nunca some da vida dele, né? E essa forma inocente de assistir o Ultraman era a forma que a gente assistia as coisas antes, e eu arrisco a dizer que é a forma que os autores, os roteiristas também faziam, né, suas obras, né? Então, eu acho que tem a ver tudo que esses dilemas que o filme passa, a gente de certa forma está passando hoje na nossa realidade também. Você falou da forma dele ver, da forma dele assistir Ultraman, né, com uma inocência ali. Isso tem muito a ver com o fato de Ultraman e os Tokusatsu até hoje eles serem bem trashzão, assim, tá ligado? De forma que você precisa meio que ter um esforço seu em ativar a suspensão da descrença, tá ligado? Porque não é igual, tipo, um Avatar 2, que eles tentaram, tipo, simular uma outra realidade perfeitamente como seria. Não, tá ligado? Você tem uns efeitos de faísca, umas maquetes pra fazer a cidade, o Ultraman, você vê o zíper nas costas dele, da fantasia, né? Um adulto, mano, assistindo, a maioria, mano, principalmente ocidental. Ia falar, mano, que merda que é essa que eu tô vendo? É muito ruim, tá ligado? Mas a Cara, criança, principalmente os pais, né, mano? É uma coisa curiosa, mas acho que todo mundo tem um pai aí, ou um tio, sei lá, que tá assistindo o filme com o cara, né? Eu lembro de assistir o Homem-Aranha, meu pai falar, a aranha picou ele, mas isso aí não acontece de verdade. Você não ganha superpoderes. Aí, tipo, você olha pro cara e fala, porra, sério mesmo? É lógico que não vai fazer isso, né? Mas enfim. eu peguei Power Rangers, né? Quando eu era criança. E, mano, pra mim aquilo lá era hiperrealismo, mano. Nunca passou pela minha cabeça que era ruim os efeitos. Aí só Sim. mais tarde que eu fui ver e eu fiquei tipo assim, caraca, mano, acabou o negócio, tá ligado? Então tem isso, a visão do adulto ele é muito mais crítica. Isso tem a ver até com você descobrir como que é feito as coisas. Por exemplo, quando eu era criança, não passava pela minha cabeça que os caras fizeram uma maquete da cidade, né? E aí, quando você sabe que é uma maquete, você fala, nossa, olha, um negócio mal feito ali e tal. Assim. Isso aí é uma coisa que vem acontecendo, né, olha, é um tiro no pé do próprio cinema, entre aspas, né, que tem a cabala inescrita por trás, né? Mas é uma tendência, né, dos jogos e dos filmes, viu? Você observa, mas os jogos antigamente era a forma que dava para fazer, não tinha como ser realista. Os filmes não tinham como ser. Só que nisso tem uma armadilha, porque no momento que os filmes passam a querer se tornar cada vez mais reais e depois hiper reais, né, querem espelhar a realidade ou pegar a realidade e intensificar, como a gente vê muito, por exemplo, o filme da Marvel e tal, que a gente vê todo aquele, né, aqueles detalhes do espaço, não sei o quê. Apesar que tá tendo uma involução aí do CGI, né, mas enfim. Essa coisa de aumentar cada vez mais o realismo, cada vez mais, foi tornando a própria imaginação das pessoas limitada, né? Uma coisa que o Tokusatsu mantém ela saudável, né? O Tokusatsu mantém nossa mente saudável, porque a gente tem que usar a lógica e a gente tem que usar a imaginação, e a gente tem que conseguir suspender a descrença. E você sempre é capaz de suspender a descrença enquanto você consegue curtir uma obra como essa, né? Como Ultraman, como, enfim, os Tokusatsu no geral.
que tem esses detalhes, né, que vocês falaram e tal. Se você ficar prestando atenção, você vê um zíper, você vê que o barco que o Kaiju destruiu é um cara fantasiado de Kaiju e um barco miniatura. Mas você, vendo com a mente saudável, você enxerga o que eles querem que você enxergue. Essa é a graça. E o hiperrealismo no cinema, ele destrói isso, porque a nossa mente vai ficando acostumada com isso. Quando não tem isso, a gente repara em tudo. Então, isso é uma coisa muito do ocidental, né? O Hollywood foi transformando o cinema nisso, em superrealismo, realismo, realismo. Quando a gente pega uma parada como Tokusatsu, a gente tem que aprender a ver. E isso mostra, isso tem tudo a ver com a própria parada da inocência ali que o Elfo comentou, do Daigo, né? O Daigo foi o único que, nesse filme, ele foi capaz de ver aquela realidade, os outros não estavam tendo visões, ele começa a ter. Ele enfim, que dorme lá no trabalho vendo o outro mundo lá, ele acorda, os Ultramans, não sei o que, e todo mundo rindo dele. Ele que conta para os outros e começa a fazer os outros recuperarem a fé daquilo, né? E fé e imaginação aqui estão unidas, né? Isso é importante também. Isso é um conceito que a gente traz para o canal que esse filme encarna muito bem. E ele, enfim, ele mantém essa crença. Se ele fosse o super crítico que nem nossos, sei lá, pais e avós que aprenderam a ser, que é a coisa da vida adulta, ele não, o filme acabava ali, né? Os monstros destruíam tudo e o cara, mas não tem como virar Ultraman, né? É a inocência dele que permitiu, ou seja, a imaginação se manter pura, que permitiu isso, né? É uma lição que mostra aquela realidade e mostra a nossa, e tem uma metalinguagem que aquela realidade é a nossa, né? Enfim. Vocês falaram pais e avós, mas eu argumento que não tem um cara mais chato do que o jovem moderno quanto a isso. Porque é o cara que cresceu já nessa tendência do realismo, impregnado do realismo. Aí os caras, não, ficam analisando cada furo. Tem uns vídeos do tipo assim, todos os erros em tal filme, tá ligado? Todos os erros. Tipo, a pessoa assiste já procurando o erro da bagaça. E vai Cara, achar, mano, porque eu só ia falar que na medida que a geração avança, né, mais se perde essa forma correta, né, de assistir as coisas, né? Até porque a nova geração, além de crescer com toda essa influência, você tem muito pouco material, né, na vida das crianças hoje em dia que, tipo, alimenta a inocência delas ou a imaginação, né? Igual, tipo, nem TV Globinho tem mais, né? Os desenhos já são mais diferentes e tal. Pô, na nossa época, mesmo que nossos pais falassem isso, né, ou algum adulto, você ainda estava em contato ali com um RPG, pá, uns jogos de tabuleiro, Cara, desenho, né? fora que a geração deles, né? Eu falei realmente porque é a experiência que a gente costuma ter, né? De tipo, você tá lá vendo mais novo, e aí seus pais já crescidos quer ter a visão madura e passa essa ideia, né? Mas, porra, com certeza a nossa geração tá muito pior, porque desde cedo já tá se desenvolvendo, já tá, no caso, atrofiando essa capacidade, né? Coisa que nossos pais e avós se manteram muito tempo. Aí você pega um avô que veio da roça mesmo, eles até muito tardiamente acreditava, né, em muitas lendas que surgiam no campo, que curiosamente eram contatos muito físicos com essas realidades, né? Mas enfim. o El tava falando, inclusive, falou agora até disso, né? Que não tem mais coisa pra assistir, mano. E tipo assim, é uma crise de criatividade. O El falou disso antes, né? Que os filmes. O que é essa inundação de agenda política nos filmes? É uma crise de criatividade, mano. Os caras não têm história pra contar e eles ficam querendo dar aulinha pra você. E aí, no filme, né? Eles têm esse problema de memória. Tipo, eles se esqueceram dos sonhos deles e se esqueceram que eles são Ultramans, porque eles são Ultramans em outra realidade, né? Só que eles podem se lembrar, o Daigo até fala essa frase aí. Eu preciso lembrar a eles que eles são Ultramans em outra realidade. Então é estranho esse conceito, mas isso já mostra como a memória está ligada à imaginação. E é uma coisa que a gente falou no último Golden Pill, né? Do Action Comics 554, do Superman. Como a imaginação daquelas crianças, elas remontava a um passado que eles não tinham como ter acesso mais. Então,
tem esse vínculo, né? Até mesmo se você for pensar, a gente já falou disso, do Japão mítico, né? O Japão é uma nação que eles têm a linhagem deles, a linhagem da família real japonesa, remonta até a era mítica, tá ligado? E os mitos, a maioria das pessoas vão concordar que surge da imaginação. Até mesmo o fundador da Seishun no Ie, né, que é o Masaharu Taniguchi, ele fala isso abertamente, né, que o, os mitos japoneses surgiram da imaginação em conjunto do povo japonês. Então a gente vê como que está intimamente relacionado, né, a imaginação com a memória. Então, um mundo onde existe uma crise de imaginação, existe também uma crise de memória. E não é à toa, né, que é o progressismo, não é o esforço de cortar com o passado. Então, tipo, todos esses movimentos convergem para um único intento, né, que é fazer você esquecer, perder a imaginação mítica, né, porque toda imaginação é relacionada ao mito, tá ligado? O homem não pode criar nada que não seja Deus, tá ligado? E cara, a arte, ela sempre teve a intenção e o objetivo, né, de afetar a nossa realidade e transcender, né? E não o contrário. Hoje o que a gente vê é a nossa realidade influenciando a arte, né? E vocês estavam falando dos filmes, né? Trashzeira e tal. E eu só queria fazer um comentário, né? Só para não passar batido, mas uma das coisas também que já foi dito aqui, né? Que é o que ajuda essa nova geração a perder a chama acesa, né? Da imaginação, né? Que ajuda a ter essa crise de imaginação que a gente está tendo hoje, é o hiperrealismo nos filmes, né? E é muito louco porque isso não foi assim, né, de um dia para o outro, né? Existiu uma treta, né, envolvendo os atores e roteiristas, né, que entraram nesse dilema, né, se o filme ele teria que ser mesmo algo hiperrealista ou algo mais simbólico, sei lá, algo mais teatral, né? O lance do teatro é que quando o cara ele assume aquele papel, né, igual o ator ele se veste de Ultraman, ele passa a ser Ultraman, né? A ideia do teatro era essa, né? Então você tava vendo o Ultraman ali, não era, sei lá, hoje a gente olha e fala, um ator se vestindo de Ultraman. Não, cara, para uma criança ele é Ultraman. O Ultraman é aquele cara ali que ele tá vendo, aquele ser ali que tá derrotando um monstro. E foda-se se ele tá vendo pela TV ou se tem um ator por trás daquilo, enfim, cara. Então, por isso que é dito que das crianças é o reino dos céus, né? Elas têm essa imersão que é perdida. O Philip K. Dick, ele fala, ele explica na exegese dele, que quanto mais o tempo vai passando, mais camadas de interpolação vão sendo postas nas pessoas, né? E isso se relaciona com essa entropia que a gente está falando aqui, né? O cientista Teilhard Chardin, ele fala, porém, que existe algo que escapa dessa entropia, que é, a gente poderia dizer que é a informação, que é esse conhecimento, essa arte, que é a verdadeira gnose, né? Então, por isso que nós dedicamos nossas vidas, nosso canal a essa coisa que escapa da entropia. E também por isso que eu falei lá no começo que esse é o verdadeiro conservadorismo, né? Porque só essa arte que transcende, que é a única coisa que escapa da entropia, pode nos levar de volta a Deus, né? Isso que é a anamnese, né? E por isso que a criança é dela o reino dos céus, porque ela tem menos interpolação, tem menos esquecimento nisso, né? Nisso consiste a esperança. E é foda como o mundo cresceu, né? Digamos assim, o filme começa, fala assim, num passado não tão distante, todos sonhavam com um futuro maravilhoso. Aí fala, tipo, é nessa época que se passa essa história e tal. Mas, tipo assim, qual que é o futuro que você imagina, tá ligado? Com todos os desenvolvimentos que a gente teve de 2010 pra cima, né, velho? A partir de 2010 a gente ainda sonhava com um futuro maravilhoso, mas começou um desenvolvimento tecnológico muito esquisito. As redes sociais com manipulação mental mesmo, né?
tem um documentário Século do Ego que mostra exatamente como isso ocorre. E até mesmo nas histórias, né, essa manipulação mental ocorre, porque se engessou o jeito de escrever, como o El estava falando, né? Existia uma abordagem mais onírica ali, mais teatral, onde as coisas poderiam ocorrer sem ter lógica, né? Como se fosse num sonho, assim. E aí agora isso é muito criticado, né? E, tipo, isso acaba com o jeito de contar a história, porque, por exemplo, um filme, o vilão vai e sequestra a mocinha e aí o herói tem que ir atrás. A maioria das pessoas vai falar, nossa, que história bosta, mano, que plot bosta, velho, não tem nada. Tipo, acaba que você não consegue, você não tem liberdade, tá ligado? Pra criar o que você quiser. Que você só pode criar algo se for genial, assim, um plot totalmente intrincado, com plot twists e os caralhos, coisa que ninguém consegue fazer, né? E é um problema até dos conservadores, até, porque eles têm um preciosismo muito grande com só as coisas da qualidade mais alta possível, tá ligado? E o resto é tudo lixo, assim, imediatamente. Então eles não conseguem pegar essas pérolas de imaginação que caem em tudo, tá ligado? E aí é isso, né? No começo do filme ele tem essa fala do narrador, acho que é a primeira frase do filme. E é de se pensar, mano, o que aconteceu que do nada a gente só tem uma perspectiva terrível de futuro, com Neuralink, satélites esquisitos te espionando o tempo inteiro, crédito social, todo tipo de aberração tecnológica aí, a la Black Mirror, né? Black Mirror. Então esse filme é sobre isso também, tá ligado? É um sonho perdido de toda a humanidade, mano. Porque cada criança perdeu o seu sonho individualmente, né? Como mostra no filme. Mas a humanidade como um todo, mano, perdeu o futuro, mano. E Ultraman, o herói é sobre isso, né? O Superman, por exemplo, é o homem do futuro. É como se fosse uma esperança de um futuro perdido. Tanto que é comum, é um tropo do Superman lutar contra máquinas, né? Então tem tudo a ver isso. E não tem um outro caminho, né? As pessoas elas têm que começar a levar a sério mais as séries, os filmes, as histórias, porque mesmo que as pessoas não acreditem numa história melhor, uma história que termina com um final feliz, né, com cheio de esperança ou com o mundo sendo salvo, você tem a realidade escapando dessas histórias, porque as pessoas deixam de acreditar nisso, mas ao mesmo tempo você vê a nossa realidade se espelhando em outras histórias de ficção que terminam em distopia, né? Igual você citou aí Black Mirror, você tem aí o 1984, né? Que não está muito distante. É mais uma vez a ficção, a realidade imitando a ficção, né? A vida imitando a arte. E isso é muito interessante, cara, porque tudo sempre aconteceu assim, mano. Tudo surge primeiro na ideia, né? E isso vale até mesmo para eventos, tanto que tem as conspirações lá de. Esqueci o nome da conspiração. É alguma coisa programming, que diz assim que tudo que acontece na realidade tem que acontecer antes em algum filme, tipo assim, como se os senhores do mundo, eles, para que eles conseguissem provocar algum evento, eles precisassem mostrar isso antes em algum filme, em alguma mídia de popular, né, que se espalhe muito rapidamente. Então é por isso que você vai ver, por exemplo, várias obras que previram a queda das Torres Gêmeas. E todo tipo de previsão, né? Os Simpsons é famoso por prever várias coisas, assim. Mas, tipo, tem previsões esquisitas quanto ao Titanic, tá ligado? Tem vários desses acontecimentos aí. Mas a real é que muita coisa que acontece no mundo é justamente porque o nosso mundo, ele está num multiverso, digamos assim, com os mundos ficcionais, né? E um influencia o outro. Então a escrita, ela tem o poder de influenciar o nosso mundo, tá ligado? Isso aí é conhecido dos cabalistas, né? Os caras iam cabalar, ela é sobre letras e números, ela é escrita, né? E aí é interessante até que nesse filme, a menininha uma hora, ela tá falando assim, acho que o Ômega vai ter até essa frase separada,
que se as crianças pararem de sonhar, né, se o Ultraman, se elas esquecerem do Ultraman e perderem os seus sonhos, então toda a realidade vai cair nas mãos dele, que é o vilão do filme, uma espécie de um mago negro que invoca os monstros, tá ligado? Então tem muito a ver com isso, tipo, se você não escrever a sua realidade, então esse ser ali, que você não sabe o que ele quer, mas não, com certeza não é nada de bom, ele vai escrever por você, tá ligado? Além Mas, disso, esse filme ele tem uma característica que é da metalinguagem muito foda, que faz com que as ilusões sejam quebradas, né? Que é a ficção dentro da história, a realidade dentro de uma história ser a ficção de outra, né? É o mundo dentro do livro, o livro dentro do mundo, como diz o Philip K. Dick, que é o que aparece no livro dele, O Homem do Castelo Alto, né? E isso é uma característica que esse filme tem muito, né? E vários outros filmes também de metalinguagem, né? E o Gimel, ele tá falando do futuro, né? Um pouco sobre o futuro. E o Ultraman, ele representa o futuro certo, né, da humanidade. Porque na mitologia de Ultraman, os, os Ultras, eles viviam na Terra, né? Eles eram como se fossem os seres humanos do passado. E eles escaparam da Terra, né, para salvar a Terra, né? Porque a Terra entrou em desequilíbrio. E foram para a estrela dos Ultras, né? E depois eles retornam. Ou seja, o Ultraman é o ser humano evoluído. Como o Gimel citou muito bem, o Superman, né? Se conecta muito bem com o Superman, né? Que é o Ubermensch, né? É a humanidade divinizada. Então, ou seja, Ultraman representa tudo de benigno que nós temos na cultura pop. Cara, uma coisa também que é muito importante de se reparar, de se destacar desse filme, é a garota, né? A garota de sapatos vermelhos, né? Que eu lembro até que a gente conversando em off, vocês comentaram sobre ter a ver com a Dorothy, né? Do Mágico de Oz. E uma coisa que eu reparei muito é que ela tem uma conexão muito profunda com aquela alma Yamato, né? O conceito da alma do Japão. Ela tem as cores, né? O branco e o vermelho. E dessa forma ela se conecta profundamente com a Amaterasu, como se ela fosse uma versão criança da Amaterasu, né? A Amaterasu dos pequenininhos, né? Porque ela aparece lá pros meninos, brinca com eles. E ela é muito ligada a essa coisa da conexão com o mito, né? Com a imaginação, que ela pede que seja preservada, né? E que naquele momento na chuva ela fala, né? Ela desaparece desse mundo. É muito curioso, não é? Essa comparação que eu tô fazendo, quando você vê essa cena, porque ela tá. Né, o Daigo tá na chuva lá, tá tudo nublado, e ela aparece dizendo, né, transparente lá, e dizendo que ela some do mundo se o Ultraman desaparecer do coração das pessoas, né? Então, essa chama ali da imaginação, se ela desaparece o sol, né? Porque a cena meio que indica essa situação de o céu nublado e tal, que é a própria Amaterasu, né? E ela, tanto que a linhagem de Amaterasu, que é essa que está conectada com a linhagem real, né? Do Japão, que se remonta aos mitos, e aos mitos logo remonta à imaginação. já que você trouxe uma Amaterasu, né? A gente tem o seu Lamedilogia, né, sobre Tokusatsu, são em 2 partes. E ele fala justamente da origem do Tokusatsu nas danças tradicionais japonesas, né, Kagura, que na lenda, né, na mitologia, essa dança surge, né, pela deusa Uzume, que faz uma dança com o objetivo justamente de tirar a Amaterasu da caverna, que ela é muito triste, né, se exilou lá na caverna e tirou o sol do mundo, né? Então é muito significativo, né, que dessa dança se origina o teatro japonês e o Tokusatsu é totalmente baseado nesse teatro. E aí, se ele for esquecido, né, o Ultraman, que é um Tokusatsu,
Então ela é como se ela fosse tirada do mundo, né? Como se o mundo perdesse o sol de novo. E o exílio de Amaterasu, né? Amaterasu na caverna, é como se fosse o estado da modernidade, né? Sem ou perdendo a imaginação, que é esse sol, né, que dá vida para as coisas, da cor, digamos assim. Enfim, essa relação aí é bem importante, né? E ela é citada, né, como a menina do sapato vermelho e tal. É mais uma curiosidade, isso que eu vou falar, né? Mas tem o documentário do Evangelho de César, The Gospel of Caesar, lá no canal da Ripidon, vou deixar o link na descrição. E tem um momento que ele fala, né, que o Papa e o César, eles tinham uma característica em comum. Tipo, o primeiro é o título, né, que é o Pontifex Maximus. E aí ele fala, né, que ambos usavam um sapato vermelho como símbolo da linhagem nobre deles, né? Porque o Papa, ele é tipo, ele tem toda a linhagem da igreja, e o César, ele é descendente da deusa Vênus, cara, que tem uma ligação muito forte com Sofia e até mesmo a Amaterasu, tá ligado? Elas são muito... O que eles significam dentro das mitologias deles é muito similar, né? Mas enfim. Cara, agora a gente não pode deixar de falar de um ponto importantíssimo pro filme, né? Principal, eu diria, que é o Daigo como escolhido, né? Ele é escolhido pela menina, né? No começo do filme. E ela pergunta se ela fala pra ele, né, que se o mundo precisar, ele teria que ser o Ultraman, e ele concorda e tal. Nesse momento ele aceita o papel de escolhido. Ele cumpre os requisitos, né? A inocência dele, né, a pureza da imaginação dele, cumpre os requisitos para ele ser o escolhido, né, que seria o Ultraman, né, nessa Terra, caso o mundo precisasse. E como já foi dito, né, o tempo passa, ele cresce, acaba esquecendo, mas eu acho muito interessante que esse fardo já foi dado para ele, né? Ele decidiu, ele era uma pessoa predisposta, né, a ser o escolhido, então ele não consegue mais escapar desse dilema, mesmo que ele esqueça disso, né, ao longo do filme. Então, esse filme é muito foda porque ele mostra esse dilema o tempo inteiro do escolhido, entre o escolhido querer ter uma vida normal, entre aspas, ou aceitar o fardo dele, né, de salvador da humanidade mesmo. E quando ele aceita isso, a partir de umas visões que ele acaba tendo, ele enfrenta muita represália, né, dos amigos, né, da opinião externa, né. Ele é tirado como um cara louco, um cara que tá viajando, tal, tá falando umas abobrinha, que não tem como o Ultraman existir nessa Terra, então isso é só um sonho que ele teve e tudo mais, então ele é meio que humilhado, ele se sente um otário, mas ele continua acreditando e continua insistindo na ideia, né, de que ele precisa fazer com que as pessoas lembrem, né, porque afinal de contas a verdade é revelada para ele, né, então tipo, ele só tem o papel de fazer as pessoas se lembrarem, caso contrário a humanidade está condenada aí a sofrer e fazer com que a imaginação morra, né, no coração das pessoas. Outra parada que os próprios Ultramans mais velhos, né, os mais antigos, falam, né? Eu não lembro agora se foi um só ou se foi, mas acredito que foi, todos eles relatam a mesma situação, né? Que o Daigo que manteve aquela chama no peito deles, né? Aquela crença de realmente acreditar. E tem uma frase extremamente importante do filme, né? Que retrata isso, né? Se a gente acreditar até o fim, certamente o Ultraman vai aparecer. Toda a esperança da história, ela tá nessa frase. Porque enquanto existem pessoas que acreditam nessa frase, é possível ainda que o Ultraman volte, né? E isso é uma coisa que... Quem tem essa fé? Quem tem essa fé na nossa realidade, entendeu? As pessoas geralmente precisam ver para crer, né? Precisam
que alguma coisa esteja confirmando ou que seja o suficientemente coerente com o que ele acredita previamente para que ela acredite naquilo. E, enfim, né, eles mostram basicamente a receita da fé pura, né? Exato. E novamente, a fé ali conectada com a imaginação, né? Que é o que esse filme mostra claramente, né? Que precisa estar conectado e geralmente a fé tem uma relação com simplesmente acreditar, né? Ou simplesmente esperar que vai dar tudo certo. Mas não, aqui tem uma conexão direta com a imaginação. E sem essa imaginação, essa fé não faria sentido. Então, esse filme ele é completamente radical, mano, nesse sentido aí de os sonhos, né, puros das pessoas, eles têm o poder de alterar a realidade completamente, né? Se você espera pelo Ultraman, certamente ele vai aparecer, tá ligado? Mas você tem que esperar. Isso é muito interessante, porque mesmo a maioria dos católicos, dos religiosos, eles não vivem pensando que eles vão ver a volta de Cristo. Isso é algo muito raro, tá ligado? Uma pessoa viver se preparando pro dia em que Cristo voltar pra Terra. Quem que vive assim? A maioria das pessoas só se acostumou que não voltou em 2000 anos, não vai voltar no tempo de vida dele. Inclusive eu já vi um pastor falar isso, que quando ele quando ele se converteu, ele tinha certeza que Cristo ia voltar no tempo de vida dele. E que foi passando os anos e agora ele sabe que não, tá ligado? E aí, como o El tava falando, né? O Daigo, ele tinha todo o entusiasmo para acreditar. Ele só precisava, tipo, da confirmação, né? Primeiro ele tava dormindo, né? Então ele já falou, pô, foi sonho isso aqui. Que ele sonhou com os Ultras mais velhos se transformando, né? Aí depois ele tava andando na rua e viu o Mirai, né? Que é o Ultraman Mebius. E aí o Mirai fala, é você que sempre esteve torcendo por mim? Porra, é muito foda, né? Você vê o seu herói de infância falando uma coisa dessa. Mas ele já fica, tipo... Depois a visão acaba, né? E ele fica, tipo, nossa, é tão real, né? E aí, só que os amigos dele ficam, tipo, ah, mano, isso aí é brisa sua, mano. O que você anda comendo, velho? Mas aí na terceira visão dele, que é quando aparece o monstrão, peixão, Gezra lá, que ele dá conselho pro Mebius como lutar contra o bicho, porque provavelmente ele já viu na TV aquilo acontecendo, que ele falou, o ponto fraco dele é nas Zorbatana. Aí ele fala, não, isso aqui é real, não é sonho. E é interessante quando ele pensa assim, é quando a visão se torna real mesmo, porque o Mirai vem para nossa não, para aquela realidade de forma definitiva, né? E aí é quando começa a saga para despertar os outros. Só que, digamos assim, nesse meio tempo que o Mirai é congelado lá pelo alienígena Hipólito, e aí acaba que essa responsa de despertar os outros cai completamente no colo do Daigo, né? Só que aí já não tá tão difícil porque exatamente surgiram monstros, né, na realidade. Então, se surgiram monstros, já fica mais fácil de acreditar que possa surgir o Ultraman, né? Cara, antes de tudo isso acontecer, antes do Mebius aparecer, é como se fosse um show de Truman ali rolando, né, mano? Porque você tem todas as séries aí do Ultraman, né? Um mundo onde o Ultraman existe e luta contra os monstros e tal. E de repente você tem um filme que o Ultraman não existe, aí tem o Daigo vivendo uma vida comum, os outros Ultramans não lembram, mas ainda assim estão inseridos ali na rotina do cara, né? Então, eu pensei nisso, né? Quando o Mebius vem para esse mundo, quando o Daigo decide acreditar e aceitar que aquilo ali é verdade, é como se toda a estrutura ali do simulacro caísse, né? E eles enxergassem os arcontes aí, as potestades aí, cara a cara, né? Sei lá, o véu é arrancado dos olhos das pessoas, né? Da realidade. Agora, comentando sobre o que você falou, né? Você estava falando sobre a fé, a crença e tal, a esperança. Esse filme, ele, um dos pontos centrais desse filme que também é muito importante é que
a trama, ela gira em torno de sonhos, né? Ah, você tem que acreditar no seu sonho e tal. Você tem que ter esperança e tudo mais. Só que, tipo, não é só você acreditar no seu sonho, né? Existe um caminho a ser percorrido e o mal que se alimenta do desespero e do caos, como é dito no filme, ele precisa ser vencido, né, cara? Então, não é só você ter esperança que amanhã vai ser um dia melhor, né, cara? Você tem que ir pra luta e vencer o mal, mano. É interessante que o Hipólito, ele transforma os Ultras em rocha, né? Em pedra. É, é, a força do mal é muito associada a esse endurecimento, né? O frio, né? O congelamento da matéria. Enquanto que o Ultra, ele tem o poder da luz, o poder do raio, do fogo, né? Então, aí fica também um pouco de taoísmo aí, né? Um pouco de shintoísmo aí também, né? Essa relação dos elementos, muito foda isso. Cara, e aquela equação famosa do Einstein é sobre isso, tá ligado? Que energia é igual a massa vezes aceleração ao quadrado, algo assim. Talvez eu tenha mandado uma grande burrada, mas depois eu confiro. Mas basicamente é que toda matéria é luz congelada, mano. É energia congelada. Ou seja, a energia ela é quase que uma força mística. Nenhum cientista consegue explicar exatamente que é, assim, o que é energia, né? Tem energia cinética, energia elétrica, energia estática, mas Cara, de forma geral. você não tá falando nenhuma burrada, porque isso foi comprovado pela bomba, a própria bomba atômica, né? Tragicamente, foi a forma que a humanidade precisou para descobrir que dentro do átomo tem, né? E o átomo é uma ideia muito abstrata, inclusive, né? Mas dentro do átomo teria uma contenção de energia ali absurda, né? Que rachada se tem uma. Enfim, você tem a explosão atômica. Né? Enfim, né, cara? Então tem a ver. Inclusive, essa equação ela é associada à própria bomba atômica, porque é isso, né? A matéria ela é energia congelada, e energia não se explica direito, ela só se explica com a relação dela com as outras coisas, né? Então é quase que um conceito místico até. Tanto que, tanto que no misticismo é muito comum falar, não, Deus é uma energia, não sei o que, tá ligado? Justamente por isso, por essa propriedade de ser algo desconhecido, mas que move as coisas, né? E o El tava falando, né, de parecer um show de Truman esquisito. E, mano, com certeza é algum tipo de simulação onde as pessoas têm algum tipo de oclusão da mente, algum problema na mente mesmo, que faz eles esquecer muito rápido, porque tem essa cena que o amigo comentou lá no começo, né? Que eles estão andando com os mais velhos, e, e aí esse vilão, que é tipo um mago, um espectro, um cara encapuzado ali, ele aparece e ele provoca um acidente, ele faz um caminhão em direção a umas crianças. E aí nessa cena, os Ultramans mais velhos, né, que não lembram que são Ultras, né, eles estão em forma humana, não sei se ficou claro isso, eles salvam as crianças em hipervelocidade, mano. Eles simplesmente saem igual o Flash, assim, salva a criança, acorda o motorista, hein? Salvou todo mundo. E eles não sacam o que eles fizeram, tá ligado? Eles acham que mais um dia normal ali. E só o Daigo vê o que aconteceu, mas em vez dele falar, eles são Ultramans, ele fica tipo assim, será? Tá ligado? Então, tipo, tem alguma força muito poderosa ocluindo a mente deles, mano. Os caras salvaram a criançada e nem se tocaram do que eles fizeram. E aí o El tava falando também, né, de esse mundo onde eles estão tem um véu e atrás disso estaria a realidade verdadeira, né? E a gente vê nesse filme, né, nessa mesma cena, esse espírito aí, esse mago, ele tava provocando um acidente, né? E a gente tem a tendência de achar que tudo que ocorre de acidente é por pura sorte e não tem nenhuma força agindo por trás dos panos, né? Enquanto que no mundo de Tokusatsu tem monstros gigantes que aparecem e você consegue combater aquilo de forma efetiva.
E no mundo real, não. As tragédias ocorrem e você não tem como lidar com elas, porque é por acaso, né? E aí nesse filme a gente vê que não era acaso, tinha um espírito lá, um ser provocando aquilo. E eu tava pensando aqui, né? Que toda essa parada que a gente falou de manter, de persistir essa imaginação que o Daigo teve, que enfim, que os escolhidos ali, né, os Ultramans tiveram. Tem duas coisas que eu quero falar. Primeiro, eu vou adiantar uma coisa que é uma observação interessante. O Ultra Seven, né, essa parada metalinguística da história, que vocês comentaram em vários pontos aqui desse vídeo, ela é tão proposital que o personagem do cara que faz o Dan Moroboshi, que é o Ultra Seven, ele tem quase a mesma ocupação que tem o ator na nossa realidade. Né, no filme, ele com a mulher administra um bar estilo havaiano. E o cara tá até com o visual do retorno lá do Ultra Seven, que ele tá com o cabelinho amarrado. E eu tenho uma revista que eu achei no Sebo, um achado incrível, em que inclusive entre os colaboradores tem o nosso querido Nagado, né, Alexandre Nagado, que é a revista Henshin, né, não sei se eu falei o nome, não tô lembrado agora. Enfim, né, e aí tem uma entrevista, né, da Henshin com o ator, que é o Koji, né, que faz o Dan Moroboshi, e aí mostra que ele, na nossa realidade, lá no Japão, ele tem um bar, só que na temática de Ultra. Um bar não, né, tipo bar-restaurante, assim, da temática de Ultra, com estilo, assim, todo chique, né, meio chique, entre aspas, tem um estilo, o nome é Jenson e Jazz e tal, e aí tem a temática de Ultra, mas na verdade é um lugar bem aconchegante, bem bonitinho, e simples e tal. Mas é muito curioso, né? Esse paralelo. O que a gente percebe no filme, que é muito claramente mostrado conforme avança a história, é um processo que começa no momento que a moça, que a Rena faz um discurso, né? Ela conversa com o Daigo, e essa cena é muito foda, né? Porque ela fala pro Daigo, né, o que a gente espera de qualquer cena romântica ou de qualquer cena que você entre um homem e mulher, né? Ele escolheu ficar na cidade e não seguir o sonho dele. Porque ela não conseguiu o dela, e aí ele se limitou também, falou, não, vou ficar perto de você, de vocês daqui, não sei o quê. Ele não deu continuidade no sonho dele, que seria uma coisa que ele teria que se distanciar, de certa forma. E aí ela fala, você foi covarde, você foi fraco. E é até interessante que é uma coisa que, enfim, como eu estava comentando, né, você não espera que nenhuma relação entre um casal aconteça isso, né? Geralmente a mulher fala, não, você tem isso aí mesmo, tem que escolher por mim, ficar comigo, tem que, entendeu? E ela falou, não, vai e cumpra seus sonhos, você foi fraco e tal. E aí ele toma coragem, né? Ele sai e fala, não, eu vou lutar até o fim. E aí ele sai numa cena assim, né? Passa por ela, assim, uma cena bem, tem um certo drama, assim. Ela vai, e ela trabalha na rádio, né? Ela faz um discurso, e aí começa o processo que eu tô querendo indicar. Ela faz um discurso, então toda a cidade houve uma parada motivacional, né? Não desista, ainda tem esperança, né? E mais à frente ressurgem, né? Os ultras, né? E só que porra, é uma luta difícil, né? O vilão ali tá fortalecido e eles acabaram de lembrar que são ultras, né? E o que você percebe que na sequência de fatos, né? O que acontece é que os ultras, eles só têm força para continuar rebatendo, continuar voltando para a luta depois de sofrer um golpe e tal, e persistir, é uma força que vem da audiência, sabe? É uma coisa meio metalinguística mesmo, porque tem a ver com audiência, com assistir, e ali é a cidade torcendo e acreditando que eles conseguem, e aí se mostra, né? Tem uma cena do pessoal torcendo e tal. Essa crença das pessoas, em conjunto, permitem que aqueles poucos possam, entendeu? Derrotar o mal. Isso que eu queria indicar, né? E é muito importante, mano. Eu não sei se eu já falei isso, acho que não. Nessa fala da menininha lá que. Nós já falamos dessa fala algumas vezes. Mas ela dá uma ênfase, assim. Dá a impressão que
se cada pessoa, mano, se uma pessoa individualmente esquecer o sonho dela, é como se o mundo já tivesse em trevas, tá ligado? Então, Mano, é um soco no estômago esse filme, porque, cara, não precisa ir longe, cara. A única interpretação possível dele é isso, tá ligado? Você esquecer o seu sonho puro, né? Que normalmente é o sonho de criança, provoca esse mal no mundo, essa oclusão do que verdadeiramente importa, né? E a verdade é essa, né? Quando você não tem nenhuma responsabilidade, é quando você almeja é, a sua verdadeira vontade, digamos assim. Que geralmente é ser um herói mesmo, tá ligado? Toda criança quer ser um herói ou alguma coisa grande, tá ligado? A pessoa realmente sonha grande. Quando cresce, a pessoa pode sonhar em ser um milionário, um bilionário, mas tipo, isso é muito pouco perto de um herói, tá ligado? Que é algo que nem existe. A maior ideia possível dentro da cabeça de alguém é o super-herói, tá ligado? E que é a essência de todo homem, né, cara? Então. O homem, ele não nasceu pra encher o rabo de dinheiro e matar todos os seus prazeres e morrer. Existe um caminho, né, designado ao homem que foi perdido, né? Como Nietzsche fala, o homem é uma corda do verme ao super-homem, né? O, o homem existe na busca pelo super-homem, mesmo que não alcance, tá ligado? Você tem que acreditar até o fim, e aí certamente o Ultraman vai aparecer. E outra frase importante, né, que mostra quando o Daigo resolve que vai lutar, né, que é quando ele se transforma. Ele é o primeiro a se transformar, que é depois que a Arena faz aquele discurso muito importante. Aquele discurso, mano, as companheiras dos protagonistas, né, dos Ultras, elas são extremamente importantes nesse filme, porque elas que dão o gatilho para eles se tocarem e se transformarem, né? Mesmo os mais antigos. E, e aí ela faz esse discurso que motiva aquela região toda, né? E o Daigo vai com a convicção de que ele vai conseguir se transformar. E aí ele tem esse flashback atualizado, digamos assim, porque é um flashback, só que nesse flashback a menininha fala coisas novas pra ele, né? Ele lembra nesse flashback que ela fala essa coisa pra ele de que no futuro, se for necessário, ele deveria se transformar no Ultraman. É tipo uma promessa aí que ela pede para que ele faça, né? Mas ela também fala o sonho dela, né? Que é que a luz do Ultraman é, viva para sempre no coração das pessoas. Então, essa frase é muito importante também. E considerando o tema, né, de sonho desse filme, eu acho interessante a frase do vilão quando ele perde, né? Quando ele é derrotado no fim. Que ele começa a repetir assim, tarde demais, tarde demais. E, e a minha ideia é que isso se refere ao que ele quer que você pense, né? Que é tarde demais, sempre tarde demais. Enquanto isso, em contraste a isso, tem a frase do se você acreditar até o fim, o Ultraman vai aparecer. Ou seja, nunca é tarde demais, né? Você tem que acreditar até o fim. E o fato deles terem acreditado até o fim fez que eles conseguissem não só se tornarem ultras, né, mas realizar os sonhos deles, né, os sonhos de crianças e cumprir a promessa deles, né. A gente até comentou, né, e o resumo retratou isso, mas é muito, muito bacana mesmo, muito legal de ver. O final, né, que os sonhos se realizam e tal, e que você tem os sonhos se encontrando, né? Então você tinha o carinha que ia construir a nave e ele tinha em um momento ele tinha subido num navio, falado isso aqui daria uma ótima nave espacial, né? Ainda mais se eu, né, que poderia implantar um sistema antigravidade e não sei o quê, que era uma coisa que ele estava desenvolvendo e ele acabou abandonando, né? O sonho dele ser esse cientista e tal. Enfim, eles retomam tudo isso, eles terminam esse navio fantástico, nave espacial, entendeu? E o Daigo vai ser o capitão da nave, então. E não é qualquer nave, né? É o Nippon Maru, né? Maru é um nome, um título que geralmente tem nos navios, né? Tradicionalmente. E Nippon, né? É Nihon, sei lá, é
um navio que é o próprio Japão, né? Enfim, eu pensei em várias metáforas até para a situação, porque tem uma cena um pouco antes que o general fala assim, né? Eu quero ir lá ver, né, o futuro da humanidade. Então, não é só eles que estão indo dessa viagem, né? É o futuro de toda a humanidade, encontrar os ultras, né? Na nebulosa M78. É assim, é reencontrar o paraíso, tá ligado? O final não é qualquer final, entendeu? Não é, é realmente em Tokusatsu que você encontra uma coisa dessa, cara, porque esse final não é qualquer coisa. Eles estão reconectando a Terra com com o seu futuro e ao mesmo tempo é com esse passado mítico perdido, né? Que é esse Éden que a gente ouve desde tanto tempo, né, que perdemos e tal. Os caras foram encontrar a Nova Gênesis, né, mano? É, basicamente isso, né? Dentre os mitos japoneses é praticamente isso, né? A nova Gênesis do Kirby, né? É a Terra dos Novos Deuses. Então eu acho que esse é até uma forma de terminar aqui o vídeo, né? Fica a recomendação, obviamente, assista esse filme, é incrível. E tem esse final, assim, que é bom de ver, né? Ver aquela realização ali, ver E todo o filme é uma homenagem maravilhosa, né? Toda a franquia e tal. Bem, enfim. Tem no YouTube, exato. Tem no YouTube, fica aí, então, uma recomendação muito acessível a você, né? Porque você pesquisa no YouTube, você encontra ele, tá dublado e tudo mais. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí. Se você não gostou, seu dislike, comenta o que você achou, uma sugestão, o que você quiser. Compartilha também esse vídeo com mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, deixa aí sua inscrição, não se esqueça. Também ativa o sininho se você quiser receber as notificações assim que um vídeo sai. Bom, Nova Gênesis agradece a você que chegou até aqui e até o próximo vídeo.